Oi, pessoal, vamos corrigir nossa atividade sobre as circunferências, tá? Sendo a medida do arco ABC. Então, ó, essa medida aqui, ó, ABC vale 110. Determine o valor do ângulo X e o valor do ângulo Y. Tá, lembra do ângulo central? O ângulo central, a medida do ângulo central é exatamente igual à medida do arco. Então, se o arco vale 110, o ângulo central, que é o Y, também vai valer 110. Já matamos, que o Y vale 110. Então, vamos aprender a resolver questões de marca X? Então, se eu sei que o arco é exatamente a medida do ângulo central, ó, ângulo central aqui começa aqui no meio, ó. Então, se eu sei que aqui é a mesma medida que essa, então se aqui é 110, então o Y também é 110. Então, vamos lá. Y é 55? Não. Então, já vamos riscar. Y é igual a 55. Vamos riscar, tá? Aí, a outra questão é o quê? Que o ângulo inscrito, o que é um ângulo inscrito? Aquele que pega aqui na pontinha, ó. O ângulo inscrito, ele é a metade do arco. Isso você tem que saber. Se o arco vale 110, o ângulo inscrito é a metade dele. Então, a metade, você vai fazer o quê? Dividir por 2. Só isso. O central é exatamente igual. O inscrito que pega, ó, aqui na pontinha, que pega bem aqui na circunferência, é a metade. Então, divide por 2. 1 não dá para dividir 2, mas você pega o 11. 11 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Sobra 1. Abaixa esse 0, dá 5 de novo. Que zerou. Então, o x vale 55. O x vale 110? Não. O x vale 55. Então, é basicamente isso. O central é a mesma medida do arco, e o árgulo é a mesma medida do central, mas o inscrito é a metade do arco, tá bom? Vamos pro próximo, ó. Você consegue ver que aqui é inscrito, ó, que pega aqui na circunferência, bem aqui na quininha. Tem x e y. Vamos resolver de vez, ó. Esquece esse daqui. Vamos resolver o y. Se você sabe que o arco vale 140 e o y, que é o ângulo inscrito, é a metade, então qual a metade de 140? 70. Então o y é 70. Vamos eliminar? O y é 140? Não. 140 não. Agora só tem as duas alternativas. Agora bora pro x. O x também é um ângulo inscrito, ó, que pega aqui na pontinha. Se eu sei que o ângulo vale 110 e o ângulo inscrito é a metade desse ângulo, se fosse central seria a mesma medida, mas como é que pega na pontinha, é metade. A metade de 110, ó, eu já tinha feito aqui, ó, metade de 110 é 55. Então, x vale 55. Então, a resposta certa é a B. É facinho, tá? Moleza. Vamos lá. Quanto vale x? Beleza. Eu sei que, ó, daqui para cá, esse arco aqui, se o ângulo inscrito é 65, o valor do arco é maior, então vai ser o dobro dele, tá? Porque aqui, ó, você tem um arco que é grandão, quer descobrir o ângulo que é pequenininho, então você dividiu por 2, que é a metade. Mas aqui você tem o ângulo que é pequenininho, quer saber o arco que é grande. Então, ao invés de você dividir, você vai multiplicar por 2, que é o dobro. Então, ó, 65 vezes 2. Dá 10, sobe 1, dá 12 mais 1, 13. Então, você sabe que esse arco aqui, ó, é 130. Mas ele não quer saber esse arco, ele quer saber o x. Então tá, ó, o mesmo arco desse é desse também, ó. Ó, ele começa aqui e para aqui. É o mesmo. Se seu arco é 130 e eu quero descobrir que o ângulo inscrito, que lembra que é menor que a metade, qual é a metade de 130? Divide por 2. Vai voltar a mesma coisa, ó. Vai dar 6, que sobra 12. Abaixo o 0, dá 5, que dá 10. Então, o x é 65. Então, toda vez que tem ângulos inscritos, ó, tem 1, 2, pode ter 4. Se representa o mesmo arco, se esse ângulo inscrito é 65, ele também vai ser 65. E o outro, que se pegasse esse mesmo arco, também seria 65, tá? Então, ó, eu tenho um ângulo inscrito, quer descobrir o arco, é o dobro, multiplica, 130. Você tem um arco que quer descobrir o outro ângulo inscrito, que é pequenininho, que é a metade, pega 130 e divide por 2, que deu 65 também, tá? Só isso. Próximo. O ângulo inscrito, ó, tá tudo inscrito, ó, tá na beiradinha. Se fosse central, ficaria aqui no meio.
Determina a medida do ângulo A. Então, o ângulo A é esse aqui, ó. Então, esse ângulo A é aqui e até aqui. Entendeu? Mas aí tem que descobrir o valor daquele arco. Quanto vale esse arco aqui, ó? Ele começa aqui e termina aqui. Então, vamos lá. Vou pegar o 60 mais 48. Mais, dá 8, dá 10. Mas, se fosse ângulo central, a medida do arco era mesmo do ângulo central. Mas aqui eu quero o inscrito. Lembra, o arco é grandão, o inscrito é pequenininho, eu vou ter que fazer o quê? É a metade. Vou ter que dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, que dá 10, zerou. Abaixo 8, que número vezes 2 dá 8, 4. 4 vezes 2, 8, zerou. Então, ó, o ângulo A é daqui até aqui. Então, eu descobri o arco. O arco é 60 mais 48, que dá 108. Mas eu não quero o arco, eu quero esse ângulo A aqui. O ângulo A é inscrito, então é a metade do arco. Se o arco vale 108, a metade é 54. Beleza? A outra é quase a mesma coisa, ó. O ângulo D. O ângulo D é aqui, ó. O ângulo D é daqui até aqui. Então, vou pegar esse daqui, aqui tudinho, ó. Esse aqui é o arco do ângulo D. Então, é 110 mais 48. Vamos somar. Porque, ó, o arco é esse pedaço mais esse pedaço. Então, é 110 mais 48. Então, esse arco vale 158. Mas eu não quero saber do valor do arco. Eu quero saber o valor do ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui, ó. Lembra, se o arco é grandão, 158, o ângulo inscrito é a metade desse arco. Então, vamos pegar o 158 e dividir por 2. Que número vezes 2 chega mais perto do 15? 7. 7 vezes 2 dá 14, sobra 1. Abaixo 8, que número vezes 2 dá 18? 9. 9 vezes 2, 18, zerou. Então, se o arco vale 158, esse ângulo inscrito é a metade. Então, vai valer 79, tá? É fácil, só você saber lembrar que o ângulo central é a mesma medida do arco. E o ângulo inscrito é a metade do arco. Divide por 2. Próxima. Na figura, calcule x e depois calcule o y. Pessoal, ó, aqui eu me trato de um ângulo central. Tá vendo, ó? Tá aqui no meio. Aqui tem um quadradinho. Esse quadradinho vale quanto? Sempre que você vê esse quadrado, sempre. Todas as figuras geométricas, tudo que você vê esse quadrado, você tem que saber que é 90 graus. E eu falei que o ângulo central é a mesma medida que o arco. Se eu quero saber o y, se aqui é 90, o y também vai valer 90. É a mesma medida. Se aqui fosse 50, aqui também seria 50. Se aqui fosse 100, aqui também é 100. Então, o central é exatamente igual que o arco, tá bom? Então, o y já sei que é 90. Y é 45? Não. Y é 45? Não. Agora, vamos descobrir o outro. Se você for parar para pensar, se o x fosse 90, aqui teria aquele quadradinho aqui, ó. Ó, aqui, o quadradinho. O y tem o x aqui, a medida do x. Tem o quadradinho aqui? Não. Então, você já consegue entender que essa medida é igual a essa e aqui não forma 90 graus, porque não tem esse quadradinho. Porque tá vendo que ó, 90 graus é grandão aqui, ó. Isso aqui é menor. Então, você vê que não é 90. Então, eu, pelas alternativas, já tirava essa daqui. Porque, ó, x seria 90. Não, porque esse aqui é menor que 90 graus. Porque não tem esse quadradinho. Então, x não seria 90. Então, já tirava essa. Mas vamos tirar a prova real. A volta completa é o quê? 360 graus. Então, ó, se você tem 90 mais 70, mais 135, mais 20, se você for somar, ó, dá 5, 9, 16. Calma aí. Isso totalmente errado. Vamos lá. 135, mais 20, mais 90, mais 70. Então, isso aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Beleza. Dá 5, 9, 14, 14 mais 7 vai dar 21.
2 mais 1, 3. Então, se você sabe que a volta completa é 360, e esse pedaço aqui, ó, deu 315, só subtrair para ver quanto falta, ó. Dá 5, aqui era 5, 5 menos 1 dá 4, 3 menos 3, zeros. Então, esse pedaço aqui seria 45. O ângulo central é o mesmo que o arco, então se aqui é 45, o x também vai ser 45. E aí, se eu eliminasse essa, estaria certa a B? Estaria, tá? Então, marcar x é fácil porque você vai pela eliminatória. Você vai vendo, ó, então o x não vale isso, então marca outro. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Beijo.